Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar.
vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluias. Nós declaramos que essa casa é a morada do Senhor. Essa casa é a minha, é a sua vida. Boa noite, minha irmã, meu irmão, a paz do Senhor. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui. Nós estamos aqui, você está aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto. Eu não sei onde você está assistindo a gente. Quando a gente chega aqui no templo para celebrar e olha o templo vazio, olha e vê a sua ausência, isso dá um aperto no coração, dá uma sensação assim dolorida, dá uma vontade de chorar. Mas como nós cantamos aqui hoje, o templo ele é esse lugar que nos reúne, que faz bem para nós, porque é a comunhão que a gente tem uns com os outros. Mas nós cantamos que a morada do Senhor, o templo dele, onde ele habita, é a minha e a sua vida. Então nessa noite, ainda que a gente esteja vivendo esse momento tão difícil, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está sobre nós, está em nós, e isso nos leva a agradecer ao Senhor. Nessa noite tão especial, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 16. A palavra do Senhor nos conduz nessa noite, o salmista nos conduz nessa noite, a partir do Salmo 16, nós vamos ler agora, e o salmista diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor porque me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha esperança. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. O salmista declara que o refúgio, que o abrigo, que a segurança, que o ensinamento, que o conforto, que o resgate, tudo isso vem das mãos do Senhor. E é isso que nós queremos declarar nessa noite. Nós vamos fazer um tempo de oração agora. Eu quero te convidar a colocar-se diante do Senhor. A gente sabe que há muitas dificuldades e muitas vezes a gente se angustia tanto que a gente chega a murmurar. Mas nessa noite nós podemos colocar tudo isso diante do Senhor, colocar as nossas culpas, as nossas dores, o nosso pecado e erguer ao Senhor a nossa vida em adoração. Que uma canção saia dos nossos lábios, que um hino de louvor que exalte ao Deus que nos livra, que nos salva, que restaura as nossas vidas, que nos cuida, que nos abraça, que nos acolhe. Vamos orar ao Senhor? Você pode, onde você está, fechar os seus olhos e orar ao Deus da vida? Senhor, nós estamos na Tua presença. Nós, Tuas filhas e filhas, filhos e filhas. Senhor, ainda que nós estejamos separados hoje por causa dessa situação tão difícil de pandemia, os nossos corações estão juntos, reunidos nessa noite. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos assim, porque reconhecemos que somos, Senhor, falhos. Somos, Senhor, pecadores, pecadoras.
Somos pessoas, Senhor, que te amam, mas apesar disso, Senhor, temos inclinação para o pecado, o nosso coração se desvia da tua presença, o nosso pensamento, Senhor, por angustiar-se, ó Deus querido, muitas vezes, ó Pai, está murmurante, ó Deus. Mas nessa noite nós confessamos essas culpas. Confessamos como o salmista fez, Senhor, tantas vezes. E queremos, Senhor, receber das tuas mãos o perdão para as nossas vidas. Porque, Senhor, nós temos consciência, Senhor, e o nosso desejo é esse: adorar o teu nome sobre todas as coisas. Nós sabemos que é a tua mão que nos livra, Senhor, dos laços de morte. Nós sabemos que é a tua mão que nos guia ainda quando nós caminhamos, Senhor, em caminhos escuros. Nós sabemos que é a tua mão, Senhor, que nos acolhe quando nós estamos nos vales, ó Deus. E nessa noite, quando nós nos reunimos, nós queremos bendizer a ti, pois tu és o Deus da nossa salvação, o nosso auxílio, o nosso libertador, ó Deus. Recebe as canções que aqui entoamos, que entoamos aqui nas nossas casas, que entoamos, Senhor, junto das nossas famílias, junto dos nossos amigos, ou então, Senhor, solitários como estamos, nos nossos lares. Pai querido, recebe a adoração do teu povo espalhado, ó Pai querido, aqui em João Pessoa, na Paraíba, no Brasil e no mundo, ó Deus. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão pela libertação que recebemos nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, ser adorado, Deus, ser adorado e ser bendito. Aleluia, aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que minha fé é provada, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim
abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. No início eram as palavras, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-me, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia! É por causa desse nome que nós nos reunimos, é por causa desse nome que nós estamos aqui. Nesse tempo de adoração ainda ao nome do Senhor, nesse tempo de gratidão, eu quero te convidar a partilhar comigo um trecho do Evangelho de João, no capítulo 6. Deixa eu achar aqui. No versículo 8, capítulo 6 de João, a partir do verso 8, nós vamos ler só um trechinho, é uma história muito conhecida nossa. Diz assim: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, e aos que haviam comido. Esse é um texto muito conhecido nosso, né, da igreja, e também de quem não é da igreja. A multiplicação dos pães, essa é a primeira multiplicação registrada em todos os evangelhos. E essa multiplicação, ela geralmente é interpretada como um processo quase mágico. Mas eu gosto de olhar para esse texto a partir da perspectiva de quem olha para o coração desse menino. O texto sagrado diz que existia uma multidão ao redor de Jesus, e essa multidão apertava Jesus, e essa multidão estava atrás de Jesus porque estava como ovelha que não tem pastor. E Jesus está pastoreando essa multidão, entregando palavras de vida eterna, de salvação, anúncio do reino de Deus, do evangelho dele mesmo. E aquela multidão, então, está já há muito tempo ouvindo Jesus, e chega um momento que a multidão começa a ter fome, começa a anoitecer, os discípulos se preocupam, e eles falam: meu Deus, o que a gente vai fazer com essa gente faminta aqui? O texto sagrado diz que eles eram pelo menos 5.000 homens, além das mulheres e crianças que não eram contadas. Acontece que, quando alguém soube que precisava de alimento para alimentar aquela multidão, nesse caso um menino, ele disponibilizou 5 pães e 2 peixes que ele trazia consigo. E os discípulos disseram: o que é isso para alimentar essa multidão? Nós estamos vivendo um tempo que para muita gente a falta já chegou. Nós estamos olhando e vendo que há muitas pessoas necessitadas ao nosso redor. A gente olha e vê que a escassez já tomou conta de muitos espaços. E às vezes a gente olha para o que a gente tem. A gente olha para o pouco que a gente tem e a gente pensa: o que é isso diante da multidão? O que é isso que eu tenho diante de toda essa circunstância que está ao nosso redor? O que é isso que eu tenho? É nada. Mas o Senhor usou a vida daquele menino para ensinar sobre generosidade para os seus discípulos. Porque à medida que aquele menino colocou, eu fico imaginando que aquele menino coloca à disposição os 5 pães e os 2 peixes, e aí a pessoa que está do lado fala: eu não tenho 2 peixes, eu tenho um só. Mas alguém trouxe 7, e o outro trouxe 10, e o outro trouxe meio, e o outro trouxe... E a gente vai compartilhando, e à medida que a gente vai compartilhando, sobeja.
O egoísmo, ele faz com que falte. Mas a generosidade, ela faz com que superabunde. Onde não tinha praticamente nada aos nossos olhos, a superabundância, porque onde a generosidade, a graça de Deus está. A graça de Deus faz superabundar. E nesse tempo de pandemia, o que a gente precisa é trabalhar isso nos nossos corações. Generosidade e fidelidade. Nesse tempo nós estamos falando desse tema que é caro para nós, que é o tema da contribuição. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas também o nosso quilo, que tem sido de grande valia. Nós estamos atingindo o alvo desse mês. Poderemos atender as 40 famílias a que fomos desafiados. Mas nós precisamos nos comprometer todos os dias. Nos comprometer, porque quando nós nos comprometemos, sobeja. Ainda que aos nossos olhos pareça pouco, o Senhor faz superabundar. Que seja um tempo de trabalhar isso no nosso coração. Que a gente não olhe somente para nós mesmos, mas que a gente consiga olhar ao redor, ver o outro, ver a outra, estender a mão, ser fiel e ser generoso. É isso que o Senhor espera de nós. Nesse tempo ainda de gratidão, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida das pessoas que completaram aniversário. Nós vamos orar pela sua vida. E eu quero te convidar também, você que está em casa, a orar conosco, abençoando a vida dos nossos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida. Nós queremos nos lembrar das nossas crianças que estão aí, a maioria delas, né? Aí dentro de casa guardadas. E talvez já estejam um pouco angustiadas, mas o Senhor tem paz e esperança para os seus corações, para os nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, meu pequenininho e minha pequenininha. Logo, logo a gente vai estar aqui para se abraçar, para cheirar forte, para correr aqui por esses espaços e para celebrar pela sua vida, pela nossa vida, pela vida que o Senhor tem nos dado. Quero te convidar para nós orarmos. Eu não falei, nós estamos com alguns canais para você entregar o seu dízimo, a sua oferta, para você fazer a sua doação do quilo. Então, toda quinta-feira e sábado nós estamos aqui na igreja para receber o seu quilo. Também você pode vir e depositar no gasofilácio com todo cuidado o seu dízimo, a sua oferta. Nós estamos também fazendo a recolhida em loco. Então, se você não tem condição de sair, nem para ir ao banco, nem para trazer aqui, se você não possui, né, internet para fazer isso, alguém vai na sua casa, alguém da administração vai na sua casa e faz isso para você. Mas também nós temos a conta para depósito. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo meu WhatsApp, ou pelos canais, né, das nossas redes sociais e falar com alguém, que nós temos todas essas informações. E a campanha do Pão Nosso está a todo vapor. Então, se comprometa, compartilhe, e o Senhor vai superabundar nas nossas vidas. Ele já tem feito isso. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Agradecendo a Deus por essas vidas, pela vida das nossas crianças, pelos aniversariantes e pela bênção dele sobre nós. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradecemos, Jesus Cristo, porque, Senhor, nós estamos seguros na tua mão, Pai. Nós estamos guardados, Senhor, e somos guiados por ti. Senhor, nós te louvamos, ó Deus querido, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida, por mais um aniversário, Senhor, na tua presença. Pedimos que a tua bênção seja sobre a vida deles, sobre a vida delas, ó Deus. Que a tua bênção acompanhe as casas, as famílias, ó Deus. Que seja um tempo, Senhor, de renovo da tua presença. Nós os abençoamos em teu nome, Jesus Cristo. Abençoamos a vida das nossas crianças, ó Pai. Que a tua mão esteja estendida em todo o tempo sobre cada casa, sobre cada necessidade, ó Deus querido, guardando, protegendo, livrando, Senhor, de todo o mal, ó Pai. Nós abençoamos a vida dos nossos pequeninos
e pequeninas. Nós oramos, Senhor, também pelo teu povo que tem sido fiel, pela generosidade, Senhor, que tem estado nos nossos corações, pela doação, pela partilha, pela fidelidade, ó Deus, nós te agradecemos. Queremos pedir, Senhor, por aqueles e por aquelas que por acaso, ó Deus querido, não tem como partilhar, que nós sejamos, Senhor, instrumentos para levar partilha, Senhor, onde há falta. Nós colocamos tudo isso nas tuas mãos e te agradecemos, porque o Senhor nos usa por causa dessa tua misericórdia. Amém. Amém. Nós vamos partilhar a palavra. Eu quero entregar, Cristiano, me ajuda aqui. Nós vamos partilhar a palavra. O texto que nós vamos ler hoje está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no final do capítulo, a partir do verso 36. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do verso 36, nós leremos até o 46. Vou esperar você abrir a sua Bíblia, você se organizar aí, enquanto eu me organizo aqui também. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do verso 36. Nós leremos até o 43. Atos 9, 36. Diz assim o texto sagrado. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor, chamado Simão. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te louvamos porque hoje, debruçados sobre a tua palavra, nós podemos, Senhor, ser abençoadas e abençoados por ela. Senhor, fala aos nossos corações, não como palavras humanas, Senhor, mas como palavras que vêm da tua parte, do teu trono, palavras reveladas pelo teu coração. Nós pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos conta a história da ressurreição de Dorcas. Apesar de ser um texto que eu considero tão significativo, eu preciso confessar que é um texto que nunca preparei um sermão sobre ele. É interessante que esse texto ele está entre 2 textos de muita importância para a tradição cristã. A primeira parte do capítulo 9 de Atos conta a história da conversão de Saulo. E aí, só mais lá no finalzinho, a partir do verso 32, é que você tem a cura de Enéas e depois a ressurreição de Dorcas. E depois disso, você tem no capítulo 10, né, a conversão do centurião. Então, são 2 textos tão importantes para a tradição que eu acho que esse de Dorcas fica meio suprimido, espremido ali no meio, e ele acaba não sendo abordado muitas vezes. Mas hoje é sobre esse texto que nós vamos falar. Antes eu quero contextualizar com você qual era a situação, a vivência daquele povo, daquele grupo, o que estava acontecendo naquele momento, né? Esse texto é um texto, uma coletânea de textos que quer
legitimar, né, que quer confirmar o apostolado de Pedro. Então, é um texto que fala dos milagres, são textos que falam dos milagres que Deus operou através da vida de Pedro. E aí, os versículos 31 e 32, que nós não lemos, mas você pode dar uma olhadinha lá, diz que, nessa época, a igreja estava em paz. A igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, é um tempo de paz para o cristão. A gente está vivendo um tempo diferente. Depois, é um pós-guerra. E essa é a situação que Dorcas está. Essa é a situação da comunidade de Jope, da comunidade de Lida, ali ao lado. Essa é a situação que eles estavam vivendo. Sendo um período pós-guerra, é um período de muita viuvez. Existem muitas mulheres viúvas que perderam os seus maridos na guerra. E é uma cidade, então, que está vivendo, o cristianismo está vivendo paz, mas é uma cidade que está vivendo uma situação difícil. E Dorcas, nesse momento, que é um momento de dificuldade, um momento de crise, Dorcas se coloca como um instrumento de Deus na vida do seu povo. A cidade de Jope, ela tinha sido um foco de resistência judaica, né, contra os romanos. Então, houve realmente um momento crítico para a cidade. E agora, passado esse momento, a cidade está vivendo um pós-guerra, né, como eu disse. E aí, qual era a resposta que a igreja precisava dar nesse momento? Que resposta a comunidade cristã daquele momento poderia dar? O texto conta que havia nessa cidade uma discípula que tinha o nome de Tabita, né, e em grego Dorcas. E essa mulher era notável. Ela era notável por causa das boas obras que ela fazia e por causa da preocupação que ela tinha com os menos favorecidos. O texto diz que essa mulher, notável na cidade, adoeceu e faleceu. E acontece que Pedro estava por aquela circunvizinhança e as pessoas, ouvindo falar que Pedro estava por perto, chamaram Pedro. E aí, por que a gente quer trazer essa dimensão, né, da Dorcas? É porque Dorcas era uma mulher tão importante para a sua comunidade, ela tinha tanta relevância para a sua comunidade, que a sua comunidade, tão entristecida pela sua perda, vai atrás do apóstolo Pedro para buscar nele uma solução para essa dor tão profunda que a comunidade vive. E Pedro não se demora a chegar, Pedro chega rápido. Quando ele chega naquele lugar, as pessoas o abordam, especialmente as viúvas, mostrando em seus corpos o fruto do trabalho de Dorcas. O fruto da presença de Dorcas naquela comunidade. Dorcas também, no início do texto a gente repara isso, ela é reconhecida como uma discípula. E essa é a primeira vez que esse termo é usado. O discipulado no feminino. E isso, para nós, não é uma novidade, porque a gente sabe que Jesus teve muitas discípulas, mas aqui, de fato e de verdade, eles afirmam no texto que uma discípula de nome Tabita, ou Dorcas. Uma discípula, o que era uma discípula? Uma discípula era alguém que era versada no texto sagrado, na Torá, nos escritos, e que ensinava esse texto. Então, Dorcas tinha uma função de liderança na sua comunidade e de cuidado na sua comunidade. Dorcas ensinava ao seu povo. Dorcas era alguém que tinha uma autoridade naquele lugar. Mas a autoridade de Dorcas, ela não se resumia apenas às suas palavras. Ela não se resumia apenas ao seu conhecimento teórico. A autoridade de Dorcas, ela não estava simplesmente no ensino que ela podia fazer, utilizando o seu lugar de liderança. Mas a autoridade de Dorcas, ela estava em ensinar com as suas palavras e em agir dentro da sua comunidade.
Dorcas era uma mulher profundamente comprometida com a sua comunidade. E quando Dorcas parte, a comunidade sente muito a falta de Dorcas. Porque Dorcas era uma mulher marcante. Dorcas era uma mulher notável. Dorcas era uma mulher que fazia diferença onde ela estava. Dorcas era uma mulher comprometida com a missão de Deus. Dorcas era uma mulher que não estava na comunidade simplesmente para ser servida, mas Dorcas servia na sua comunidade. O tempo não era mais de perseguição aos cristãos. O tempo era de paz. Mas o tempo também era de luta. O tempo também era de escassez. O tempo também era de falta. O tempo também era de crise. Mas mesmo durante essas crises, Dorcas, a partir da sua fé, a partir do seu entendimento do Cristo, a partir da sua vida com Deus, ela transformava os seus ensinamentos em atitudes que transformavam a sua comunidade. Uma discípula de Jesus. Dorcas tinha a praxis, como eles dizem, né, na academia, ou seja, era a sua fala associada à sua prática. Isso é a praxis. Quando a nossa fala, ela resulta naquilo que a gente faz. Não é aquela fala que a gente ouve alguém dizer, né? Alguém diz, fala o que eu mando, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não. Dorcas tinha um discurso que se alinhava com o seu cotidiano. E aí, quando Dorcas morre, há uma grande dor no seio daquela comunidade. Porque Dorcas não é alguém que faz caridade como uma pessoa rica que doa o que sobra. O sapato que não quer mais, ou a roupa que não lhe cabe. Dorcas se compromete e junto costura com aquela comunidade uma vida cheia de esperança. Junto daquelas viúvas, Dorcas, ela traz para elas um novo olhar para a vida, uma nova possibilidade com as suas próprias mãos. Fruto do seu trabalho, fruto da sua dedicação, fruto da sua generosidade, como a gente já falou anteriormente, ela compartilhava não só aquilo que ela tinha nas suas mãos, mas ela compartilhava a sua vida. E tem mais, ela não fazia esse trabalho sozinha, eu acho que isso é muito importante de ressaltar, porque ela não se sentia uma salvadora de todas as pessoas, mas esse trabalho era feito coletivamente. E a gente percebe isso, porque pessoas que trabalham solitárias, as pessoas sentem falta do serviço delas, mas elas não sentem, né, aquele compromisso com a pessoa. Dorcas tem uma comunidade ao seu redor. Dorcas ama, cuida, prega, ensina e constrói junto com a sua comunidade. Ser discípula naquela época, tem essa significância, tem essa importância. E é importante para nós saber disso. As obras de Dorcas significam que ela tem uma espiritualidade madura. Essa espiritualidade que se compromete. Nós estamos vivendo um tempo difícil também. Do ponto de vista da perseguição, há paz para nós cristãos. Nós temos liberdade para anunciar o Evangelho. Nós temos liberdade para dizer o que pensamos. Mas do ponto de vista da crise, nós estamos mergulhados nela. Há situação ao nosso redor, há situações ao nosso redor que são caóticas, terríveis, tristes. Mas, como comunidade de fé, nós podemos ocupar um lugar, que é o lugar que Dorcas ocupava. Um lugar de sermos anunciadores de esperança. Um lugar de
anunciadores e anunciadoras, mas de construtores e construtoras de esperança. Há um lugar para nós, que fomos chamados por Jesus Cristo para sermos discípulas e discípulos. Há um lugar reservado para nós, onde a notoriedade não está em ter, mas está em ser aquilo que o Senhor determinou que nós fôssemos. Talvez você esteja perdido e talvez eu também fique perdido. Muitas vezes, no meio da crise, não saibamos como fazer, o que fazer, para onde ir, como nos comprometer. Mas nós somos a igreja viva do Senhor. E nós precisamos transformar, nesse momento, a vida tão desesperançada de tanta gente num lugar de esperança. Ser chamada de discípula e de discípulo de Jesus exige de nós um compromisso com a transformação. Nós não queremos fazer boas obras para sermos reconhecidos. Como são bons, como são maravilhosos. Nós queremos fazer as boas obras, porque isso tem a ver com aquilo que cremos, porque isso é o fruto daquilo que cremos, porque isso é o resultado de estarmos em Jesus Cristo e de vivermos segundo aquilo que Ele nos desafia. Isso é fruto de uma espiritualidade comprometida e madura. Nós estamos fechados hoje, é verdade, nas nossas casas, a maioria de nós, os que podem. Mas isso não significa que o nosso testemunho também esteja trancado. Ao contrário, o nosso testemunho precisa ecoar em palavras e em obras que glorifiquem o nome do nosso Deus. Eu já disse, que Dorcas se relacionava com as pessoas de um jeito que o testemunho do Evangelho estava ali presente. Ela se solidarizava com as pessoas, ela construiu amizades verdadeiras, ela investia nas suas relações. Há desafios para nós que podem ser atendidos hoje. Eu quero confessar para vocês que muitas vezes, durante esses dias, eu tenho me sentido cansada. O trabalho não diminuiu em nada, ao contrário. O trabalho tem crescido e ele tem se somado a desafios que antes a gente não tinha. Por exemplo, esse, de estar tendo que falar para uma câmera e pensando em você, porque você está aí me ouvindo. Mas junto com esses desafios, tantos outros desafios. Um grande desafio para nós é essa conexão. É estarmos uns ligados aos outros. Nós estamos num movimento de oração na nossa igreja. Nós estamos trabalhando nesse movimento de oração. Mas eu quero muito que esse movimento de oração não dependa somente de mim. Ele precisa estar nas nossas vidas, no nosso compromisso diário. Nós temos um desafio de resgate da nossa espiritualidade bíblica, porque muito tempo a gente vem deixando passar e a gente não se compromete com aquelas coisas diárias da devoção. E nós estamos resgatando, por exemplo, a dimensão do jejum bíblico. O nosso desafio é jejuar todas as sextas-feiras. O nosso desafio é nos conectar todas as quartas e sextas-feiras, às 13 horas, para um movimento de oração. Nós precisamos cultivar a nossa espiritualidade, precisamos cultivar a comunhão. Eu disse para algumas pessoas, e eu quero compartilhar com você, talvez você ainda não tenha recebido uma ligação minha. Eu tenho tido uma dinâmica de ligar para as pessoas, mas vocês são muito mais do que eu. E às vezes o meu dia termina meia-noite com a última ligação. E eu queria muito que a gente pudesse se importar uns com os outros e nos ligar. Eu fiz esse desafio na semana passada. Para quantas pessoas da nossa igreja você ligou para saber como ela estava? Como ela está passando?
se ela está precisando de alguma coisa. Para quantas senhoras e senhores da nossa igreja, pessoas idosas da nossa igreja, você já ligou e ouviu dela aquilo que está no coração dela, a ansiedade? Para quantas crianças você ligou durante esse período? Para saber como eles estão enfrentando esse momento. Às vezes a gente pensa que são coisas grandiosas que a gente precisa fazer, mas é preciso que a gente comece nas pequenas coisas. É preciso que a gente se relacione, é preciso que a gente se ame de verdade. Não só amor de palavras, não só amor de chegar e abraçar quando a gente se encontra aqui, porque quase que a gente é obrigado. Um amor que se importa, um amor que se compromete, um amor que se coloca à disposição da outra e do outro. Você sabe se tem alguém que está precisando de um alimento? Você se comprometeu com isso? Nós estamos recebendo quilos, mas irmãos e irmãs, nós precisamos nos comprometer mais. Nós precisamos nos colocar mais à disposição umas das outras, uns dos outros, e investir nisso. A maneira com que Dorcas se relaciona com as pessoas mostra para a gente que o trabalho dela não era solitário, como eu já disse. Nós queremos viver ministerialmente, e isso não precisa que nós estejamos presencialmente, mesmo que nós estejamos fazendo essa conexão virtual, ela é real. Não é porque ela é virtual que ela não é real. Nós precisamos trabalhar comunitariamente. Esse texto traz um grande desafio para nós. Quando Dorcas, ela chega a morrer, a comunidade sente muito. Sente muito, e eles vão atrás de Pedro. E a gente usou esse texto recentemente para estudar numa live. E a gente estava falando da dimensão da mulher. Mas olha que interessante, foram homens que foram atrás de Pedro, buscá-lo para que ele fosse atender aquele clamor. Aquelas pessoas pegaram Dorcas e colocaram ela no cenáculo, aquele lugar de intimidade, aquele lugar sagrado, porque para os judeus o lugar da mesa era sagrado. Eles colocam Dorcas num lugar privilegiado porque eles reconhecem a importância dela, a importância do trabalho que ela desenvolveu. Irmãs e irmãos, e Pedro chega e acontece esse milagre, essa coisa tão espetacular, uma ressurreição. Dorcas ressuscita. E os santos e santas que estavam ali com ela, porque é assim que o texto sagrado diz, e Pedro, dando-lhe a mão, levantou-a, chamou aos santos e santas, porque diz especialmente as viúvas, e apresentou-a viva. A ressurreição para nossa esperança. A ressurreição para as nossas vidas. É interessante, voltando um pouquinho ao contexto, que essa história ela é narrada com alguns intuitos também teológicos para aquela primeira comunidade cristã. Há muita crise, porque no meio das conversões, você tem os judeus que se convertem e você tem os outros povos que se convertem. E os judeus estão confusos, a gente continua guardando todas as leis ou a gente deixa de guardar? E se a gente não vai guardar, o que a gente pode desprezar? E os outros que se convertem, que não são judeus, estão em crise também dizendo, ora, mas o que eu devo fazer ou o que eu não posso fazer? E daquilo que era pagão, o que eu posso trazer e o que eu não posso? E então, quando Pedro está ensinando as comunidades, quando Pedro está cuidando das comunidades, é necessário que seja legitimado por Deus aquilo que Pedro está fazendo. E esse texto traz essa dimensão, porque o milagre feito aqui, o milagre realizado aqui, remonta tanto aos profetas, ou seja, ao Antigo Testamento, quanto a Jesus.
aos milagres que Jesus realizou. Isso legitima o ensinamento de Pedro. Legitima a caminhada dos primeiros cristãos. Isso ajuda a discernir a teologia. Isso ajuda a se apropriar da revelação de Jesus. Então esse milagre tem um intuito também, de ajudar aqueles homens e mulheres a crerem que Jesus continua agindo agora a partir dos seus discípulos e discípulas, agora a partir de mim e de você. Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas a missão continua. É isso que esse texto está dizendo para nós. É isso que esse texto quer nos ensinar. É isso que esse texto resgata para nós. É isso que ele resgatava para os primeiros cristãos e é isso que ele quer trazer para nós hoje. É necessário construir uma vida que seja coerente. O anúncio que fazemos com a vida que levamos. E Deus legitima o milagre que acontece. E esse milagre é testemunho, porque o texto sagrado diz que em toda Jope isso foi conhecido e muitas pessoas creram no Senhor. Os tempos são difíceis, os desafios são grandes. Nós estamos como quem olha e não sabe o que fazer. O Senhor Jesus nos desafia ao compromisso com o Evangelho. Nos desafia a ser aqueles e aquelas que são o meio pelo qual o milagre chega nas pessoas. O meio pelo qual o milagre chega e o meio pelo qual o testemunho acontece. É isso que esse texto quer nos ensinar. Hoje, noite de ceia, noite que nós relembramos a ressurreição. Eu quero pensar que esse texto, como tem me desafiado, ele quer desafiar a sua vida. Você pode aceitar esse desafio. Você pode permitir-se ser usado pelo Senhor. E de forma prática, eu quero falar com você, existem coisas acontecendo na sua igreja, na sua comunidade de fé. Com quanto disso você está comprometido? Há pessoas trabalhando, há pessoas se envolvendo com o quanto disso você está comprometida e comprometido. Qual é a sua preocupação com o Evangelho de Jesus Cristo nesse tempo? Esse é um desafio para nós. A ceia do Senhor está aqui. A mesa está diante de nós. E nós vamos nos achegar com fé. Porque assim como a ressurreição chegou para Dorcas, ela chega nas nossas vidas. Jesus ressuscitou para nos dar vida eterna. Ele ressuscitou Dorcas para que ela fosse testemunho dessa vida para aqueles cristãos. E Ele quer ressuscitar nas nossas vidas coisas que Ele mesmo plantou e que eu e você olhamos e talvez estejamos pensando que elas estão amortizadas. O Senhor quer trazer ressurreição para mim e para você. Eu te convido a fechar os seus olhos, a colocar-se diante de Deus, a observar a sua vida e pensar, a exemplo de Dorcas, como é que você tem construído o seu testemunho? Como é que você tem vivido ministerialmente? Com o que é que você tem se comprometido na vida da igreja de Cristo? Quando você toma essa ceia, o que isso significa para você? Você está aí ao redor da mesa e nós aqui ao redor da mesa. Juntas, juntos, testemunhando que o mesmo Jesus ressurreto, que ressuscitou Dorcas a partir da vida de Pedro, quer usar a minha e a sua vida para trazer, levar ressurreição. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo testemunho que nos deixa. Senhor, nós somos gratos especialmente
Porque o Senhor foi capaz de ir até as últimas consequências por amor das nossas vidas. E depois disso, o Senhor ressurreto se apresentou e nos desafiou a sermos discípulas e discípulos teus. Senhor, assim como o Senhor nos desafiou, o Senhor também desafiou a Pedro, a Dorcas. Isso nos serve, Senhor, de chão para essa caminhada. Porque cremos que o Senhor é o mesmo que ressuscitou naquele tempo. Tu és o mesmo que ressuscita hoje. Tu és o mesmo que refaz a esperança. Tu és o mesmo que dá vida nova. Tu és o mesmo que traz transformação, ó Deus. Senhor, se há no nosso meio alguém que está vivendo um evangelho somente de palavras, que está vivendo, Senhor, somente um evangelho, Senhor, de ouvir, um evangelho, Senhor, que não consegue se expressar nesse tempo de pandemia, porque, Senhor, foi esvaziado, porque não há mais espaço, ó Deus querido, no templo. Senhor, ajuda-nos a resgatar a essência do evangelho, ó Deus. Senhor, ajuda-nos a viver a Tua perfeita, boa e agradável vontade, Pai. Ajuda-nos a ser testemunha, Deus, da Tua graça, da Tua vida, da Tua ressurreição. Que a partir da comunhão que estabelecemos, que a partir das relações que estabelecemos, que a partir do serviço prestado, que a partir dos ministérios que exercemos na Tua casa, o Seu nome seja glorificado e que em toda Jope, Senhor, que em toda João Pessoa, o Seu nome seja anunciado, Senhor, através das nossas vidas, Ele seja conhecido e muitas vidas se rendam aos Seus pés por causa disso. Nós pedimos isso e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Você já está organizado aí na sua casa, com os elementos. E mais uma vez, nós faremos esse memorial que o próprio Jesus nos mandou celebrar. Eu quero te convidar a fazer um exame de si. Eu quero te convidar a fazer um exame de si, a olhar para dentro de si. Nós vamos chegar à mesa do Senhor. Quando o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele fala acerca da ceia, ele fala muito de relacionamento. Às vezes a gente faz muitas outras leituras e às vezes a gente não atenta para aquilo que é essencial no texto. Primeiro ele faz uma crítica, porque os cristãos ali de Corinto, os que chegavam primeiro, os que tinham mais posse, chegavam diante da mesa, comiam, se fartavam e não se lembravam dos outros que chegavam depois ou dos outros que eram mais empobrecidos. Ele faz uma dura crítica a isso. Ele fala, se vocês estão com fome, comam na casa de vocês, mas aqui olhem uns para os outros, respeitem-se uns aos outros, privilegiem-se uns aos outros. Então ele está falando de comunhão. E ele fala para examinar-se a si mesmo. Então, a gente precisa fazer esse exame. E o texto que nós lemos falava disso, falava de relacionamento. E Jesus, quando chama a mesa, ele também trata do relacionamento. Que seja um tempo de examinar como o nosso testemunho, como as nossas relações têm servido para glorificar o nome do Senhor, para evangelizar e para anunciar. Façamos um exame daquilo que temos vivido, que temos feito e coloquemo-nos diante do Senhor, humildemente, pedindo que Ele nos santifique. Fale com Deus nesse momento. Deus de misericórdia, nós estamos na Tua presença, Senhor, de forma humilde. E é dessa forma que nós te imploramos. Que o Senhor nos santifique com Teu Espírito. Que o Senhor nos permita, ó Deus querido, ao celebrar a Sua ceia,
ser parte, Senhor, do teu corpo. Ser, Senhor, parte da comunhão da tua igreja, Deus. Senhor, ajuda-nos a alcançar a unidade, ó Deus, da fé e a crescer em Ti, que é a cabeça, ó Pai. Nós pedimos isso. Quando nos examinamos, pedimos que o Senhor nos examine e que o Senhor nos santifique para a Tua glória. Amém. Eu quero te convidar a estender as suas mãos. Nós vamos consagrar os elementos. Senhor, a Ti nós damos toda a glória. A Ti, Senhor, nosso Pai onipotente, nosso Pai celestial. E obedecemos, Senhor, à instituição do Teu Filho amado, o nosso Salvador Jesus Cristo. E assim realizamos aqui, diante da Tua divina majestade, o memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar. Temos, Senhor, na nossa lembrança, a Sua bendita paixão e morte, mas também a Sua poderosa ressurreição e ascensão. E Te rendemos graças, Senhor, pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente, Senhor, nós Te suplicamos que o Senhor nos ouça com o Teu Filho e conceda ao Teu Espírito Santo, e pela Tua bondade infinita o Senhor consagre os dons do pão e do vinho, para que, recebendo-os segundo a instituição do Teu Filho, nós sejamos participantes do Teu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Nós estamos diante da mesa de Jesus. Essa mesa não é da Igreja Metodista. Essa mesa não pertence a nenhuma pastora ou pastor. Essa é a mesa que Jesus colocou diante de nós. E todas nós, que sintamos a comunhão em Jesus, que entendamos o seu evangelho e queiramos nos comprometer com a sua missão, estamos convidadas e convidados a partilhar dela. Eu vou servir a ceia, você também fará isso, e quando todas e todos nós estivermos de posse dos elementos, então nós partilharemos. Por amor de mim e de você, Jesus Cristo, Deus, se esvaziou, despiu-se da sua glória, não usurpou, não teve por desejo ser igual a Deus, fez-se a semelhança de nós, humanos, e se entregou para que nós pudéssemos ter vida eterna, com alegria, com gratidão
eu e você vamos comer, beber ao Deus da nossa vida. Nós celebramos, Senhor, e te bendizemos. Nós te adoramos, Jesus, e nos entregamos. É por causa do teu amor que a gente se reúne. E eu quero pedir nessa noite, ó Deus, que a ceia partilhada por nós, aqui, no cenáculo, na intimidade das nossas casas, na intimidade das nossas famílias, seja, Senhor, alimento para o nosso espírito, seja, Senhor, renovo para o nosso espírito, e seja força, impulsionamento para a missão que Tu tens para as nossas vidas. Ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos pelo presente, Jesus Cristo, Deus nosso. Amém. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a Sua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o Teu sangue. Mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava do
Sigam em paz, irmãos e irmãs. Sirvam ao Senhor e ao mundo. É o desafio para nós. Nós já estamos caminhando para o final. E eu quero te convidar, como nós temos feito, a orar a oração que o Senhor nos ensinou. Recebermos a bênção e sermos enviados em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção. Paz, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre nós, nossas casas e famílias, hoje e para sempre, hoje eternamente, seja sempre assim, seja. Que Deus te abençoe, minha irmã e meu irmão.